pergunta direto. Rede Globo. Agora, estamos aqui. Para quem se faz arqueologia? É quase uma questão de prova de exame, Prova né? de exame, isso. Até vai ser uma boa pergunta que eu posso fazer para você. Vocês vão almoçar agora no avião? Então vou indo lá pegar as coisas que eu também vou para lá. Olha, esse contexto dessa pergunta é aquilo que o Guineco me fez. Que eu comecei falando para vocês. Não é o que é, mas o que a gente quer com a arqueologia. E o que a gente quer com esse campo do conhecimento. E o que a gente quer com esse campo do conhecimento, na verdade, é a pergunta para quem? Para quem é? É o tema da SAB, né? Nacional esse ano. Exatamente. Então, este para quem tem a ver com aquilo que o Guineco chamava da multivocalidade, que é exatamente transformar esse campo do conhecimento que sempre virou... Uma vez foi feito a seguinte... Só para pegar um aspecto. Uma vez foi feita uma seguinte colocação no congresso que eu não lembro. A arqueologia seria uma casa com sala, cozinha, e fundos, com as janelas, e que, a depender do momento, abriam a janela em direção à antropologia, abriam a janela em direção à sociologia, abriam a porta para as ciências duras, física, química, né, para analisar ossos, analisar pólen, enfim, né? Mas era uma casa que a sala era reservada à arqueologia. Mano, mas aí às vezes acontecia de que mas tem índio vivo ainda, então quem sabe vão falar com os índios. Tá, então a arqueologia olhar onde é que eles estão. Tá, convidamos, mas entra pela porta dos fundos. Aí fica lá nos fundos, conversamos, tá, pode ficar por aí mesmo, mas na sala não entrava. Então, eu diria assim que com esta situação de desmonte dos paradigmas que conduziram a arqueologia até hoje, o desafio para mim está muito no sentido, e aí é uma situação, por exemplo, de temas que a antropologia já trabalhou bastante e vem trabalhando e instigando a arqueologia, que o para quem seria assim, a arqueologia se envolveria com questões de memória, se envolveria com questões de identidade, qual é o envolvimento patrimonial de preservação. Em resumo, seria o para quem um compromisso e um envolvimento político e social do campo do conhecimento da arqueologia. O que não ocorre ainda, a nível brasileiro, ainda que os cursos aumentaram, e esse é um tema do para quem, esse é um tema de que talvez nessa SAB se volte. Por que foram criados tantos cursos em tão pouco tempo e recentemente no Brasil? Isso é uma demanda social para um campo do conhecimento? Isso é uma curiosidade? Há um movimento popular que busca, como em outros países, que busca nesse campo do conhecimento subsídios de memória, de identidade? Não, isso não está ocorrendo no Brasil. É muito simples. Saem para fora aí, saem a perguntar o que é arqueologia, vocês vão ouvir muito mais Egito, Roma e outras coisas do que, por exemplo, Grécia, sim, que seja. Tu é rio-grandina? Pois é. Do que aqui no bairro onde tu vive. Qual é o bairro que tu mora? É Miguel de Castro Moreira. Pois é. Alguém fez alguma vez uma pergunta lá, se para ti mesmo, se tu podia fazer alguma coisa de arqueologia onde tu vive? Talvez nem tu se dê conta de que tu pode começar a fazer arqueologia e trabalhar ali onde tu estás. Porque se ali existem pessoas, se ali existem seres humanos vivendo, existe por consequência qualquer coisa que a gente pode chamar de passado. Aí qual é a relevância? Então essa é a questão do para quem. Quais são as relevâncias que esse campo do conhecimento? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aonde isso é, a resposta disso é fácil. No México. México é um país onde a arqueologia está absolutamente envolvida em questões políticas de Estado. A memória do povo mexicano, de grande parte dos mexicanos atualmente, ela está diretamente ligada com a contribuição e com o envolvimento de pesquisas arqueológicas. Isto é, um passado que vai ser buscado pela arqueologia, que é apropriado politicamente pelo Estado para criar uma identidade do povo mexicano. Isso é um exemplo. O Evo Morales, agora na última tomada de posse dele, onde é que ele foi tomar posse? Vocês acompanharam? O dia que ele tomou posse, ainda que ele era um presidente reeleito. Vocês sabem onde é que ele foi? Monumento. E que monumento é esse?
Tá, ele Eu foi vi, mas não... perto de La Paz, num lugar chamado Tiahuanaco. Isso. Ele se vestiu de indígena, da sua etnia, com um bastão numa mão e outra noutra, com um chapéu, um capzinho que está lá nas ilustrações arqueológicas, ele botou a mesma, fizeram, né? Enfim, o que ele fez? Ele foi buscar naquilo que a arqueologia boliviana faz, trouxe isso para uma identidade étnica contemporânea, através de informações e de trabalho arqueológico, e foi tomar posse num sítio arqueológico, que é Tiahuanaco. Isso passa a ser a Bolívia toda? Não, é a Bolívia que ele representa. É a mesma questão no México. O próprio nome do país, se é... Como é que eles questionam lá que seria... não se sabe direito se o nome é mexica ou é azteca, para o grupo que chegou aonde hoje está a capital do México. Então, o para quem seria isso, né? Qual é o envolvimento? No meu entendimento, o para quem está respondido no envolvimento social e político do nosso fazer. E isso significa olhar para o teu bairro, para as pessoas onde tu vive, na pequena cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, aonde o que é destacado aqui? A colonização portuguesa. Desde que eu cheguei aqui. E, no entanto, várias outras etnias vivem aqui. Uma delas é absolutamente desconhecida hoje em dia aqui, porque eu pergunto para os alunos, que são os árabes nessa cidade. Poucos sabem deles. E eu já vi menina de burca aqui na rua do Rio Grande. E onde é que eles estão na história? Não, aqui é a colonização portuguesa, é como se a hegemonia nessa cidade é dos portugueses. Os negros, os ciganos, os ingleses, os franceses e todos os outros que viveram aqui, mais uma cidade de porto. Aqui não se estranha quando a gente fala línguas estrangeiras, porque as pessoas estão acostumadas desde sempre a ouvir todas as línguas do mundo, que passaram por aqui e continuam passando. Onde é que o fazer, o para quem seria exatamente isso. E aí que o Guinego diz, eu sou pós-arqueólogo, porque esse projeto da modernidade que eu falei para vocês, a arqueologia, quando precisa ouvir, chama pela porta dos fundos. E o desafio contemporâneo é dizer, não tem mais porta, nem na frente nem nos fundos. Todos têm direito de entrar nesse campo do conhecimento. Poucos índios estão, por exemplo, presentes na arqueologia. Então, o senhor acha que essa temática que a SAB está dando, ela é oportuna? Absolutamente pertinente, até porque ontem saiu agora há pouco tempo, não sei se vocês estão acompanhando, saíram 2 portarias, como é que se diz assim, ordenando o trabalho do arqueólogo no Brasil. A portaria 60, que é uma portaria interministerial, não, isso é uma portaria interministerial, ela é um documento maior. O IPHAN lançou uma instrução normativa oriunda da portaria. A portaria contempla, se não me engano, o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Palmares, FUNAI e no caso a arqueologia. Uma portaria para 4 instâncias que lidam com patrimônio no Brasil. Dentro dessa portaria, a parte da arqueologia, quem é que cuida, quem é que... eu queria dizer, não quero dizer o verbo, quero achar outro, que não me escapa aqui. Mas quem coordena é o IPHAN. Nós somos ainda definidos no nosso trabalho pelo IPHAN. O IPHAN fez uma instrução normativa, isto é, normatiza o que está na portaria. Isto é, vamos dizer assim, como é que então tem que adequar, como é que tem que ser feito a partir da portaria. Essa instrução normativa, a diretoria da SAB lançou ontem na internet um documento dizendo que essa instrução normativa foi feita absolutamente de costas viradas para a SAB e para os arqueólogos. Houve uma audiência pública no Rio de Janeiro para discutir, sugestões foram colocadas, voltou a Brasília, como quem diz, vamos redigir uma nova instrução normativa. A volta disso para saber dos arqueólogos não foi feita. Saiu a instrução normativa. Essa é polêmica veio desde o ano passado. E o governo federal virou as costas e diz muito bem, não vamos ouvir mais, tipo assim, não aguentamos mais ouvir vocês. Está aqui a instrução normativa. Quer trabalhar com arqueólogo? É isso. Uma imposição para definir o que é o trabalho. Para definir, tipo assim, não aguentamos mais. Então, esse não aguentar as vozes é o que a arqueologia fez. A arqueologia fechou na sala e quando quer ouvir, isso é o nosso campo de conhecimento, quando quer ouvir, chama, senta. Eu vou dar um exemplo bem claro. Conheci uma arqueóloga argentina que trabalhou num grande projeto que seria a primeira ocupação espanhola. Não sei se era um forte, eu sei que era uma coisa dos primeiros aí no Rio Paraná, na cidade, próxima à cidade de Rosário, se não me engano. E ela contando
isso foi uma coisa que ela contou para mim em particular, mas ela contou assim, que no final do projeto, já tudo pronto, estavam os arqueólogos, colegas de equipe, os 3 arqueólogos, sentados numa mesa, era um documentário semelhante a esse, e falando do projeto, falando disso, falando daquilo. Daqui a pouco, como que assim, eles se lembraram dela, e disseram, vamos chamar fulana. Aí, vem cá, senta aqui. Aí, fizeram uma pergunta para ela. Tá, fala a respeito da tua participação. Aí ela falou, tá bom, muito obrigado, pode se retirar. E voltaram eles a falar. Percebe? Ela era membro comum, igual a qualquer outro na arqueologia. Mas na visão deles, naquele intervalinho, chamaram ela, pode falar, deu teu recado, pode ir embora. Esse é o para quem da arqueologia. A arqueologia virou as costas para um bairro simples onde tu vive, com uma população modesta e simples, virou as costas e nunca olhou para os índios, para os quilombolas, etc, etc. Agora, contemporaneamente, eu quero dizer para vocês, eu não penso nas coisas absolutas, dizer, não existe, existe. Tanto existe que a SAB está provocando isso. Mas não é o forte da arqueologia ainda. A pergunta é para quem, né? Isso. O para quem ainda continua sendo para os acadêmicos e para nós na academia. Esse é o forte da arqueologia. Essas vozes, elas não chegaram ainda na sua totalidade no entendimento de outros colegas que sim, que já estão fazendo. E por isso esse desafio de uma arqueologia contemporânea aqui na FURB já é buscar essas outras vozes que para a maioria dos arqueólogos vai dizer, isso não é arqueologia. Mas vai continuar polêmica. Vai continuar, com certeza. Professor, sem palavras. Muito obrigado. Obrigado.